Imagine que todas as noites, ao se deitar, você pudesse segurar nas mãos uma bússola mágica, capaz de te guiar pelo território inexplorado do seu inconsciente. Aquela parte silenciosa da sua mente que, para Carl Jung, comanda grande parte do nosso caminho, emoções e até a nossa sorte. É exatamente sobre isso que vamos falar. Este vídeo vai te mostrar como as últimas frases que você sussurra para si mesmo antes de apagar a luz têm o poder de reescrever a sua realidade. Pensa bem, quantas vezes a gente deita na cama e carrega, junto com o travesseiro, os pesadelos do dia, as preocupações, as brigas, o medo do amanhã. Sem perceber, a gente entrega tudo isso de bandeja para o inconsciente, como se fosse um roteiro para que o caos se repita no dia seguinte. Mas Jung nos mostrou que a gente pode mudar a história. Existe uma forma de conversar com a mente nesse momento especial, quase sagrado, onde a fronteira entre o que você sabe e o que você sente se desfaz. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por um ritual simples, mas poderoso, mostrando como uma prática noturna pode plantar sementes de uma nova vida na sua psique, transformando, aos poucos, a forma como você enxerga o mundo e se enxerga nele. E antes de mergulhar de cabeça nesse assunto, me faz um favorzinho rapidinho? Se o tema já está te fisgando, se inscreve no canal, deixa seu like e me conta aqui nos comentários o que mais te instiga quando o assunto é mente e transformação. Isso não só ajuda o conteúdo a chegar em mais gente, como me mostra que a gente está junto nessa jornada. Agora, sem mais delongas, vamos seguir. O limiar do sono e o comando silencioso. Sabe aquele momento em que o corpo já está pesado, mas a mente ainda flutua entre a vigília e o sonho? Aquele instante em que os pensamentos se desmancham em imagens e a realidade parece se escoar pelos dedos. Esse momento não é por acaso, viu? É um portal. A ciência chama de estado hipnagógico a transição exata entre o estar acordado e o sono profundo. Jung acreditava que nesse breve espaço de tempo, a mente consciente, com todas as suas barreiras e julgamentos, relaxa. E o inconsciente, como uma porta de celeiro que se abre, fica pronto para receber, de forma muito mais profunda, tudo o que for colocado ali. Agora pensa de novo comigo. Quantas vezes você já deitou na cama com o pacote de preocupações do dia na mão? Aquele problema no trabalho, uma discussão mal resolvida, a ansiedade de algo que ainda nem aconteceu. E o que rola? Sua mente pega essa bagagem emocional e carrega pela noite inteira, como se fossem sementes venenosas jogadas em um solo fértil. O resultado é que você acorda cansado, pesado, como se a noite toda tivesse sido uma repetição dos mesmos problemas. Mas aqui está o segredo dos segredos. Se você muda a qualidade do que entrega à sua mente nesse instante de transição, você muda a qualidade da sua própria realidade. É como se, a cada noite, você tivesse a chance de plantar novas sementes. Sementes de confiança, de clareza, de abundância, de coragem. Sementes que vão germinar enquanto você descansa. Imagine você, deitado, e as últimas palavras que você diz a si mesmo são: eu escolho soltar o peso do dia. Eu escolho confiar no que o amanhã me trará. Eu permito que a minha mente crie um novo caminho para mim. Percebe a diferença? Não é sobre fingir que os problemas não existem, mas de oferecer ao inconsciente uma nova direção, um mapa diferente, uma nova ordem. Jung nos ensinava que os símbolos e as imagens se comunicam com a nossa alma em um nível muito mais profundo do que a nossa lógica do dia a dia. Por isso, quando você adormece com frases positivas, imagens de transformação e uma sensação de paz, a sua mente começa a trabalhar por você. É nesse momento que você se torna o escultor da sua própria realidade, moldando suavemente o que irá florescer no dia seguinte. E é exatamente por isso que no próximo passo a gente vai falar sobre como criar sugestões que funcionam como uma senha secreta para o seu inconsciente. A semente mágica da intenção. Agora que você já pegou a essência do poder desse momento de transição, é hora de ir um passo além. A escolha das palavras e pensamentos que você vai entregar à sua mente antes de dormir. Jung nos lembrava que tudo o que a gente nutre no inconsciente
acaba voltando para nós de alguma forma, seja em sonhos, em atitudes ou até nos caminhos que a gente atrai para a nossa vida. Pensa nas suas últimas palavras antes de fechar os olhos, como se fossem um comando silencioso, quase como se você estivesse programando um software dentro de si mesmo. A grande diferença é que esse software não é feito de códigos, mas de símbolos, emoções e frases carregadas de intenção. E aqui está a mágica. O inconsciente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Ele simplesmente aceita e molda a sua realidade de acordo com o que recebe. Agora vamos imaginar duas cenas. Na primeira, alguém se deita repetindo mentalmente: eu tô exausto. Minha vida não anda. Nada dá certo. Esse pensamento, sem que a pessoa se dê conta, é como uma ordem clara para o inconsciente. Continue criando uma realidade de frustração e peso. Na segunda cena, essa mesma pessoa, no mesmo dia, decide fechar os olhos e dizer: eu confio no fluxo da vida. Eu estou aberto a novas chances. Meu corpo e minha mente são capazes de se renovar. Sacou a diferença? A segunda versão não só traz calma, mas coloca o inconsciente em modo criativo. Essas frases não são só palavras. Elas são sementes que a sua mente vai regar a noite inteira, transformando-as em sensações, atitudes e sonhos que se manifestam no seu dia seguinte. E aqui está a parte que muita gente ignora. Não basta repetir uma frase como um robô. É preciso sentir. O inconsciente responde à emoção, não só à lógica. Quando você diz algo com intenção, quando você de fato acredita, ainda que por um segundo, essa emoção se grava profundamente. Então, antes de dormir, não entregue ao seu inconsciente as sobras do dia. Entregue a ele visões, frases e sentimentos que o elevem, que o conectem com a vida que você sonha em construir. Porque, como Jung ensinava, aquilo que você rejeita controla você, mas aquilo que você acolhe e direciona se transforma em um poder que muda tudo. O arquétipo da transformação e a arte de acolher a sombra. Dentro de cada um de nós, existe uma força silenciosa, uma espécie de instinto de renovação que Jung chamava de arquétipo da transformação. É como se, em nossa psique, existisse uma pulsão natural para crescer, mudar, evoluir, mesmo quando a mente consciente tenta resistir. Pense na natureza. Uma semente, por menor que seja, guarda dentro de si o projeto de uma árvore inteira. Não importa se o solo é seco ou pedregoso, a semente sempre tenta romper a casca e buscar a luz. Agora imagine que dentro de você existe exatamente esse mesmo processo. Todas as noites, quando você fecha os olhos, essa força se manifesta em silêncio. O inconsciente começa a organizar imagens, símbolos e memórias, como quem monta um quebra-cabeça enorme. Se você entrega a ele preocupações, dúvidas e medo, esse quebra-cabeça se constrói em torno do caos. Mas se você entrega frases, emoções e símbolos de confiança, esse mesmo arquétipo se fortalece e coloca em movimento uma nova versão de você mesmo. O inconsciente fala a linguagem dos símbolos. Quando você evoca imagens de luz, renascimento, cura ou crescimento, você está conversando diretamente com esse arquétipo. E quanto mais você o alimenta, mais ele responde. É por isso que muitos sonhos trazem símbolos de metamorfose, como borboletas, caminhos ou rios que correm para o mar. O inconsciente está sempre tentando te mostrar. Existe em você uma força de regeneração. O que você precisa entender é que esse arquétipo não é um luxo, ele é universal. Ele está em você agora mesmo, esperando para ser despertado. E o melhor momento para acessá-lo é justamente antes de dormir, quando as defesas da sua mente consciente se cansam e o inconsciente pode trabalhar livremente. Quando você honra esse momento com palavras e imagens positivas, é como se dissesse a si mesmo: eu escolho me abrir para o meu próprio renascimento. E noite após noite, esse gesto simples cria uma espiral de transformação que começa invisível, mas logo se torna uma força visível na sua realidade. Mas Jung nos lembrou de algo vital. Até você tornar o inconsciente consciente,
Ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E dentro desse inconsciente, existe uma parte que a maioria prefere ignorar: a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime, esconde ou não aceita em si mesmo. Os medos, as raivas, as inseguranças, os pensamentos que você julga como errados. Imagine a sua sombra como uma criança pequena, esquecida em um porão escuro. Quanto mais você a ignora, mais ela bate na porta, mais ela grita para ser notada. É por isso que tantas vezes, ao deitar, a sua mente fica revirando erros do passado, preocupações ou situações que você queria esquecer. Isso não é azar ou castigo. É a sua sombra pedindo para ser reconhecida. Acolher a sombra não significa se render a ela, mas integrá-la. Quando você reconhece seus medos, eles deixam de ter controle sobre você. Quando você admite sua raiva, ela pode se transformar em coragem. Quando você acolhe a sua fragilidade, descobre uma nova forma de força. Por isso, antes de dormir, não lute contra a sua sombra. Converse com ela. Reconheça sua presença e só então entregue ao inconsciente as sementes de transformação que você deseja plantar. Esse equilíbrio entre luz e sombra é o que dá solidez ao processo de mudança. A imaginação como ponte e o poder da repetição. Jung acreditava que a imaginação não é apenas uma fuga da realidade, mas uma ponte que conecta a mente consciente ao inconsciente. Pensa bem, tudo o que existe no mundo humano, prédios, músicas, invenções, até este vídeo que você está assistindo, nasceu primeiro como uma imagem na mente de alguém. A imaginação é o ensaio invisível do que mais tarde se torna concreto. Agora, imagine-se deitado, prestes a dormir. O corpo relaxa, a respiração desacelera e a sua mente começa a soltar as amarras. Esse é o momento perfeito para usar a imaginação como uma ferramenta de transformação. Em vez de deixar os pensamentos vagarem para as preocupações, você pode escolher criar imagens que plantem novas realidades dentro de você. Vou te propor uma pequena experiência. Feche os olhos e visualize uma estrada iluminada à sua frente. Você caminha por ela com leveza. Cada passo é firme. E lá no horizonte, o sol está nascendo, trazendo luz e esperança. Perceba a sensação que essa cena cria dentro de você. O inconsciente não vê apenas uma fantasia. Ele registra os símbolos, estrada, luz, nascer do sol, como mensagens diretas de transformação. É como se a cada noite você pudesse contar uma história à sua mente, e essa história se tornasse o alicerce dos seus dias. Se você imagina a paz, sua mente busca a paz. Se imagina a abundância, seu inconsciente começa a abrir espaço para reconhecê-la no mundo real. Se imagina coragem, acorda com a força necessária para enfrentar desafios. A imaginação não convence apenas sua mente lógica. Ela fala a linguagem secreta do inconsciente. Enquanto você dorme, o mundo lá fora silencia, mas dentro de você a atividade continua. Seu coração bate, suas células se regeneram, e a sua mente trabalha em silêncio, organizando memórias, processando emoções e, acima de tudo, reforçando as mensagens que você entregou a ela antes de adormecer. É nesse ponto que a reprogramação noturna acontece. Jung nos lembra que o inconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Para ele, tudo o que você sente intensamente é verdade. É por isso que, se você adormece preocupado e com medo, o inconsciente registra isso como uma ordem e passa a reproduzir essas mesmas emoções no dia seguinte. Mas quando você adormece com palavras de confiança, com imagens de transformação e com sentimentos positivos, você está literalmente reprogramando a sua mente para criar uma nova realidade. Pense no seu subconsciente como um jardim. Se você planta sementes de ervas daninhas, não adianta esperar flores. Se você planta sementes de rosas, não precisa temer que cresçam espinhos. A mente funciona do mesmo jeito. Todas as noites, ao fechar os olhos, você planta algo, consciente ou não. A grande pergunta é: o que você tem escolhido plantar? Do diálogo interno ao hábito. O diálogo interno é a conversa mais importante que você terá na sua vida.
Jung dizia que a mente consciente e a inconsciente estão em constante troca. E o que você diz para si mesmo influencia diretamente cada pensamento, cada emoção e, no fim das contas, cada ação. Imagine que você é um amigo que se ouve o tempo todo. Se você se trata com crítica, julgamento e dúvida, esse amigo interno reage da mesma forma. Hesita, teme, se bloqueia. Mas se você fala com gentileza, confiança e incentivo, esse amigo se torna um aliado poderoso. A grande sacada é transformar o diálogo interno em um recurso positivo, especialmente antes de dormir. Aqui vão alguns exemplos práticos que podem mudar a sua noite e o seu dia seguinte. Em vez de repetir mentalmente, "Eu não consigo lidar com isso", você pode dizer, "Eu tenho tudo o que preciso para superar desafios. Amanhã será uma oportunidade para crescer." Em vez de pensar, "Minha vida está difícil", diga, "Eu sou capaz de transformar minha realidade. Cada pequeno passo me aproxima do que eu desejo." Essas frases, repetidas com intenção, são sementes de transformação. E lembre-se de que você também pode incluir imagens junto às palavras. Por exemplo, ao dizer, "Eu me sinto leve e confiante", imagine seu corpo flutuando suavemente, sentindo cada músculo relaxar e cada preocupação se dissolver. Essa combinação de palavras e imagens cria um efeito poderoso sobre o inconsciente. O diálogo interno positivo não precisa ser longo ou complicado. O essencial é que seja sincero, carregado de emoção e, principalmente, consistente. Cada noite é uma chance de reforçar a história que você quer viver. Jung nos lembraria que esse processo é o começo de uma jornada de autoconhecimento, onde você deixa de ser espectador da vida e se torna o autor da sua própria história. A sincronicidade do despertar. Você já entendeu o poder da mente antes de dormir, da imaginação, do diálogo interno e da aceitação da sombra. Mas conhecimento sem prática é apenas teoria. A verdadeira transformação acontece quando essas ações se tornam hábitos. Pense no hábito como uma trilha em uma floresta. No começo não há caminho, só mato e obstáculos. Mas cada vez que você passa, pisa em um lugar, empurra um galho, você cria uma passagem. No início é difícil, lento, você tropeça. Mas noite após noite, repetindo a prática, a trilha se torna clara, firme e fácil de percorrer. Esse é o processo de transformar práticas noturnas em hábitos. A repetição cria estrutura, e a estrutura gera mudança real. Com o tempo, essas práticas deixam de ser um esforço consciente e se tornam automáticas, naturais. E aqui está o ponto mais poderoso. Hábitos noturnos consistentes não apenas transformam a sua mente durante o sono, mas começam a influenciar o seu dia inteiro. Você acorda mais centrado, mais confiante, mais alinhado com a realidade que está construindo. Pequenos atos repetidos de forma consistente se tornam catalisadores gigantescos de mudança. Jung nos lembraria que o inconsciente é paciente, mas poderoso. Ele trabalha incansavelmente quando você fornece o material certo. Agora que você chegou ao fim dessa jornada, perceba que a transformação que você planta durante a noite se manifesta quando você acorda, quando leva essa energia para o mundo real. Imagine que a sua vida é um rio. Durante o sono, você não apenas descansa, mas direciona o fluxo invisível desse rio. Cada prática noturna é como um leme silencioso que começa a guiar a corrente em direção a um leito mais calmo, mais fértil, mais alinhado com o que você quer viver. Ao acordar, você vê o resultado. Pequenas decisões mais conscientes, atitudes mais confiantes, percepção mais clara, relacionamentos mais leves. A realidade começa a refletir a mente que você cultivou à noite. A transformação verdadeira não é mágica, nem instantânea. Ela acontece quando mente, coração e hábitos se alinham em um ciclo contínuo. Reconheça a sua sombra. Use a imaginação para criar símbolos de renovação. Reprograme sua mente com um diálogo interno positivo e consistente. Transforme essas práticas em hábitos que se repetem todas as noites. Quando tudo isso se conecta, o despertar não é apenas físico, é existencial. E aqui está a verdade mais poderosa. Cada noite é uma chance de reinício. Cada prática, cada palavra,
Cada imagem plantada antes de dormir é um passo em direção à sua realidade desejada. O poder sempre esteve dentro de você, e agora você sabe como ativá-lo. Você está pronto para fechar os olhos esta noite e, com cada respiração, começar a construir a vida que sempre imaginou.